Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilhe e deixe o seu like. O objetivo do meu trabalho é testar o desempenho em jogos da APU da AMD Ryzen 3 2200G, usando apenas os gráficos integrados. E o teste de hoje vai ser o Resident Evil 5. O resultado desse teste vocês podem ter como referência para as demais APUs, seja o 2400, 3200, 3400G. Então vamos iniciar os testes em 1080p no preset máximo do jogo, que esse seria o alto, tá? O alto é o preset máximo desse jogo, Resident Evil 5. E vamos embora pro teste. Eu vou usar o benchmark do jogo, tá, galera? Que é bem interessante, esse benchmark ele é bem completo. E realmente eles fizeram um trabalho muito interessante para testar o jogo. Resident Evil 5 é um jogo de 10 anos atrás. Ele foi lançado em 2009 pela Capcom. É um jogo aí que já tem um tempinho, mas porém os gráficos ainda podemos considerar como atuais. É um jogo ainda muito bonito, apesar de já ter 10 anos. O Resident 5 foi o Resident Evil que mais vendeu na história da Capcom, tá? Se eu não me engano, ele vendeu mais de 10 milhões de unidades esse jogo. Um jogo bem aclamado. Ele serve, ele mantém ali a receita de bolo do Resident Evil 4. Então é um jogo de survival horror, mas também com bastante ação. É uma mescla de terror com ação. É um jogo bem interessante. Eu aconselho a vocês, quem não jogou, a jogar. Na época desse jogo ele foi lançado somente em inglês. Ele foi lançado para PS3 e Xbox 360 e PC em 2009. E só tinha inglês, né? Não tinha português. Graças ao trabalho da Tribo Gamer, o pessoal fez a tradução do jogo para português. Então a gente já consegue a tradução das legendas, né? Então hoje vocês conseguem jogar no PC com ele todo legendado em português, tanto os menus quanto as cutscenes, as falas dos personagens. É um jogo bem interessante. A gente está observando o desempenho da APU. Olha, o desempenho do processador está bem interessante, ó, abaixo de 50%, oscilando de 40% a 60%, né? Está flutuando ali com uma média de 50% de utilização do processador. Já a memória dedicada está abaixo de 1 GB e a memória RAM está abaixo de 5 GB, ou seja, estamos consumindo menos de 6 GB de RAM. Então quem tem aí o preset com 8 GB em Dual Channel vai conseguir jogar esse jogo de forma bem satisfatória. E o frame time ali a gente está observando 40 FPS, uma média oscilando de 35 a 45 FPS, uma média de 40 FPS em 1080p. Esse tipo de jogo até dá para você jogar 30 FPS. Até dá pra gente travar a 30, né? Pra ter uma margem aí, pra evitar stuttering. E jogar a 30 nesses jogos assim, single player, né? Jogo de campanha, focado em história. Se você tiver 30 FPS cravado de forma estável, você consegue jogar de forma satisfatória, né? E eu recomendo o pessoal a travar usando sempre o Riva Tanya, o MSI Riva Tanya. Então é possível jogar 1080 travado a 30, para ter uma boa margem, tá? Nós vamos testar as outras resoluções, tanto em 900 quanto em 720. Esse jogo, interessante a gente mencionar isso, ele foi construído em 720p, tá? O foco dele, as texturas, toda a estrutura do jogo é 720, é focado
em HD. Na era o HD era o auge da tecnologia. 1080 nem foi pensado esse jogo, eles criaram uma escala de resolução 1080, uma espécie de um upscaling, tá? As texturas nativas, a estrutura nativa do jogo é 720p. Vocês observam que é um jogo bem bonito, tá? Mesmo um jogo de 10 anos atrás, 720p é um jogo bem bonito. Como a resolução nativa é 720, eu acredito que se a gente jogar em 720, a gente não vai ter perda de qualidade não. Não vai ficar perceptível, né? E às vezes a gente consegue uma taxa de quadros mais confortável no 720. Nós vamos fazer esses testes ainda. E tá aí, esse jogo. Eu falei do desempenho da APU, que está bem interessante, né? Tá bem satisfatório, mesmo rodando aí a 35, 40 fps, mas não tá dando stuttering, né? A gente vê ali o frame time, ele tá bem estável, né? Ele tá oscilando, mas com nenhum stuttering, com nenhuma oscilada brusca, não tá tendo travamento. Se a gente desligar o monitoramento, a gente não percebe essas oscilações, então tá bem estável. Mesmo ele rodando em 1080p, uma média de 40. Eu resolvi deixar o benchmark todo, tá? Para vocês terem uma fidelidade maior desse teste. Qual é a minha opinião em relação a esse jogo? Olha, eu joguei bastante esse jogo. Na época que ele saiu, foi um dos jogos mais bonitos da época, né? Um jogo que ele encantou muita gente, esse jogo. Esse jogo foi muito bem aclamado em questão gráfico. É um dos melhores gráficos da geração passada, com certeza. É um jogo muito bem feito, ele não tem muito bug. Eu praticamente não tive problema com bugs na época. Eu joguei no Xbox 360. Eu gostei muito do jogo, assim, é um jogo bacana. Agora, pra mim, desde o Resident Evil 4, eu senti assim uma mudança até de vibe mesmo, de gênero, de Resident Evil. A partir do 4, o jogo começou a tomar um rumo mais para a ação e menos para o terror. E o 4 foi um grande jogo, gostei muito do Resident 4 na época do Play 2. Eu também vou trazer ele pro canal, vou trazer ele para rodar em APU, Resident 4, como que ele está rodando hoje. É um jogo que teve vários remasters, né? Acho que teve remaster do Resident 4 pro PS3, pro PS4. É capaz até de ter o remaster do Resident 4 pro PS5, eu não duvido nada, assim. Toda geração que passa, o pessoal dá uma polida nele, dá uma remasterizada. Eu acho que é um dos jogos que mais remasterizam assim, na história, né, cara? O jogo deve ter o quê? O Resident 4 deve ter os seus 15 anos aí. E ele vive aí de remaster aí, cara. Cada 4, 5 anos eles lançam um remaster do jogo aí. Já deve ter uns 2 ou 3 remasters dele aí. E é isso aí. Então temos aí o resultado 1080p, vocês observaram nos 4 cenários do jogo. Ele ficou ali uma média de 40 ali, tá vendo? A média geral 42.9. Ele rodou lá, o jogo funciona sem problemas significativos, quer dizer, ele tem uma certa dificuldade para rodar, porque roda com 40, recebeu uma nota B, dá para rodar, mas não com margem, né? Pode ter algum stutterzinho, é possível rodar travando a 30. Mas 1080 realmente tem que se pensar. Vamos tentar 900p, que é bem próximo dos 1080, para ver o que a gente consegue, que ganho que a gente tem. Lembrando que a gente está no preset máximo do jogo, que é o alto, tá? E o anti-serrilhado em 8x. Então vamos embora, vamos testar de novo, agora em 900p, para ver o que a gente consegue com esse jogo. E não é problema de APU, não. Isso aí, esse resultado que a gente teve em 1080p é da Vega 8. A Vega 8 que dá uma garralada ali, que não conseguiu entregar mais, né? Porque o processador não estava chegando nem a 50%. Como o processador não estava chegando nem a 50%, a gente não tem como culpar o processador, né, cara? É uma coisa injusta. Tá aí 900p, já tá animando a gente, já tá com uma taxa aí. Chegou até passar dos 70, agora caiu para 50, 60, tá uma flutuação aí. Até mais, uma margem até maior do que estava fazendo em 1080. Essa oscilada dele tá oscilando mais.
Mas ele, apesar de oscilar, ele não travou. A gente não sentiu aqueles travamentos chatos, né? Ele não... Tá tranquilo. E nós estamos gastando aí agora menos de 5 GB de RAM. Tá vendo? O uso do processador chegou a 34%, muito tranquilo. E começou, galera, 54, 60 FPS, 54. O 900p a gente já conseguiu já praticamente 60, mas ele tá dando uns stutterzinhos. Ele tá chegando a travar, né? O frame time dele tá até estável, mas ele tá oscilando demais. Eu acho que ele tá oscilando mais do que tava em 1080, se a margem de oscilação tá maior. Apesar de não dar stuttering, quem realmente quiser jogar uma TV, tá aí, 900p que não conseguiu ser feliz. Eu travaria situações a 50 FPS. A gente chega no mínimo a 50, né? Então geralmente quando a gente trava, é bom a gente travar no mínimo, né? Pra gente ter uma margem boa. Eu acho que você travando a 50 dá pra rodar. 50 FPS é bem confortável. 50 FPS é bem próximo de 60. Pra jogar aí numa TV aí vale a pena. Um resultado bem satisfatório. E é interessante esse benchmark, eles colocaram muitos inimigos na tela, né? Muito tiroteio, muito tiro, explosão. Então tá aí o resultado que a gente tem. Travaria aí a 50, ele tem momentos que ele fica acima dos 60, depende do momento, tá vendo? Ele já cai para o país com 42 no momento ali. Tá ali flutuando entre 40 a 70 FPS, uma média de 50. Eu travaria 50 tranquilamente, tá vendo? Ele faz 48, 51, já cai para 64, depende de onde o personagem olha, mira. Mas tá bem tranquilo, mas não dá stuttering, mesmo ele variando, assim, essas variáveis de até 20 FPS, ele não chega a travar, ele não chega a dar um stuttering. Tá tranquilo, eu gostei, assim, 900p pra mim tá bem jogável, tá bem estável. Dá pra ser feliz, dá pra travar aí, buscar uns 50 FPS aí, jogar numa TV. E é um jogo bem bonito, tá? É um jogo... Tem gente que não conhece esse jogo, por incrível que pareça. Tem gente aí, né, da geração mais nova que acho que nem jogou isso, nem jogou esse Resident 5, ele vale muito a pena jogar, é um jogo interessante. E esses jogos assim da geração passada, nas Apelius, praticamente todos rodam, né? Tem muito jogo bom da geração passada, nossa, muito jogo bom. Um outro jogo também que eu vou trazer no canal numa oportunidade vai ser Resident Evil Operation Raccoon City. É um jogo que dividiu muito a comunidade. Um jogo que o pessoal ficou muito dividido. Eu acho que vale a pena trazer. E eu vou voltar a comentar agora sobre o jogo. Esse jogo, assim, ele me agradou, cara, mas eu já comecei, assim, pra mim, ele seguiu muito a receita do 4, e pra mim ele tem mais ação do que terror. Né, o 4, pra mim, ele é mais equilibrado na questão de terror com ação. Esse aí, ele já partiu mais pra ação. Tem um terrorzinho muito fraquinho mesmo. Então esse praticamente esse Resident Evil é um jogo de ação com elementos de terror, né? Nem diria sobrevivência, mas não, diria só de terror. Sobrevivência já ficou para trás há muito tempo. E é um jogo bom, mas eu não encaro esse jogo como um jogo de terror, eu encaro mais como um jogo de ação. Onde você tem aí zumbis aí, criaturas aí, loucas aí, mas assim, dá pra tomar um sustinho de vez em quando, tá? Mas são momentos bem pontuais, bem raros no jogo. Então por isso que eu falo, ele é um jogo de ação com elementos de terror. É a definição mais correta que eu poderia dar a esse jogo. Mas o jogo é bom, vale a pena jogar.
A história do jogo é interessante, entendeu? O jogo não é ruim. Agora, lógico que eu, que sou da velha guarda, joguei Resident Evil, o primeiro, né, no lançamento, em 96, joguei o 98 Resident 2, em 99, cara, eu peguei o Resident 3 Nemesis no lançamento dele. Quer dizer, pra gente que já tava acostumado com essa vibe, né, a gente sente mais, a gente sente um pouco porque ficaram muito, né, cara, o jogo com o passar do tempo. Mas é aceitável, pelo menos pra mim. Eu gostei, eu curti esse jogo, eu joguei bastante esse jogo, joguei no 360, zerei várias vezes. Que engraçado, tem tanto tempo que eu não jogo esse jogo que eu nem lembro desse jogo mais, eu nem sei como é que são as fases. Tá aí pra mim uma excelente oportunidade para revisitar esse jogo, né? Com certeza eu vou zerar nessas APUs, eu devo zerar no 2200G, com certeza. E agora, cara, em português, né? Que pra mim vai ser show de bola. Antigamente o meu inglês não era tão bom, eu estudei recentemente porque eu cheguei a entrar na aviação, né? Então eu estudei recentemente, então eu tenho um inglês intermediário, em torno de 2.000 palavras, então hoje eu até consigo entender bastante coisa em inglês, principalmente legenda. Mas, né, nesse tempo aí, em 2009, 2008, o inglês era péssimo. Então a gente jogava os jogos naquela época do PS3, do 360, a gente não entendia muita coisa não, era mais pelo gameplay mesmo, eu jogava mais por jogar, né? Entendeu? Você não conseguia entrar bem no universo do jogo, só quem dominava o inglês mesmo, que era poucas pessoas, né? Então é isso aí, cara. Tivemos o resultado de 900p e ficou oscilando ali, ó. A gente viu ali que o mínimo que ele fez foi 53 de média, 58 FPS, bem aceitável. Eu travaria 50 para ter uma margem. Agora vamos para 720 nas mesmas condições, o preset no máximo, 720p. E vamos ver o que a gente consegue fazer com a resolução nativa do jogo. Lembrando que é um jogo construído em 720p. Ele foi pensado, todo pensado em 720. Então quando a gente põe 900 e 1080, ele está fazendo uma espécie de um upscaling, entre aspas. E observe o gráfico. Está no 720p. É a mesma coisa, cara. Não tem diferença gráfica. Por quê? Porque ele foi pensado em HD, ele foi pensado em 720. É a resolução nativa dele. Então não tem necessidade de você buscar mais. A gente não está nem 6 GB. Jogo extremamente tranquilo para quem tem 8 GB em Dual Channel. E não está estressando ali o processador. A gente está vendo que está ficando ali de 30% a 60%, uma média de 45% a 50%. Memória não está chegando nem 6 GB. Interessante que na tetinha a gente viu que a resolução nativa em 720p ele já chegou a fazer 100 fps, que não aconteceu nos outros testes, né? A gente já observa realmente uma grande estabilidade dessa APU rodando ele em 720 na resolução nativa. E eu confesso a vocês que eu gostei muito do jogo, assim, apesar de eu ter minhas ressalvas em relação a ser um jogo de terror, mas assim, foi um jogo bom, um jogo de ação com elementos de terror. Essa é a minha categoria para ele. Mas é um jogo bom, cara, vale a pena. É um jogo gostoso de jogar, divertido, ele te dá aquele tipo de jogo que ele te prende, ele consegue te prender. Você quer realmente avançar na história, você quer continuar, você quer zerar, você fica preso no jogo. Tem jogo que a gente joga que é sofrido, cara. Tem jogo que você joga que, sabe, você fica contando assim o momento pra ele acabar, você fica doido, você tipo enjoa, né? Tava jogando um jogo recentemente aqui no PS4 que o jogo me deixou nervoso, cara. Foi o Wildlands, o Ghost Recon Wildlands. Eu não curti o Wildlands não, galera. Eu nem vou trazer o Wildlands para essa APU não, porque com certeza não roda, tá? Um jogo muito pesado para APU. Mas eu não curti o Wildlands não. Eu achei um jogo muito assim, repetitivo, né? A ideia do jogo é até interessante, mas você faz as mesmas coisas, cara. Ah, Giga, tem como você abordar as missões de formas diferentes. Cara, tem. Tem como você bancar o Rambo, tem como você bancar aí o Sam Fisher, né? E mais a infiltração, só que assim, porra, o jogo é grande pra caralho, o Wildlands. Quem jogou, comenta nos comentários. O jogo é grande pra caralho, bicho. O jogo deve ter umas 30 horas. É um jogo de mundo aberto.
E assim, os inimigos do jogo devem ter uns 40, 50 caras. Eu acho que os caras exageraram demais. Tem muito inimigo. E assim, eu achei muito repetitivo, cara. Mesmo a gente podendo variar o gameplay, você tem limite para variar o gameplay. Você tem muita missão que é a mesma coisa. Exemplo. Você capture tal personagem, sequestre tal pessoa, destrua tal local, plante bombas em tal local, mate tal personagem. É isso o jogo todo, cara. Aí você vai simplesmente muda um pouquinho a forma de fazer uma missão ou outra. E boa. É aquilo ali. Pra mim eu não gostei não, cara. Eu não curti o Wildlands não. Achei um jogo bem limitado, bem ok. E é enjoativo. Quem jogou aí pode falar, pode comentar. O Wildlands pra mim é um jogo enjoativo. Vamos ver como é que vai ser o Breakpoint. Mas eu não tô hypado não, cara. Eu tô com o pé atrás com esse Breakpoint. Eu acho que vai ser um Wildlands um pouquinho melhorado. The Division 2 ainda vou dar uma segunda chance. Eu não cheguei a rodar o The Division 1, mas todo mundo fala que ele é muito bom. Quero só ver, cara. Também, cara, The Division e Ghost Recon parece o mesmo jogo. Eu acho que a Ubisoft até deu uma vacilada, porque eles lançaram o The Division 2 esse ano e não ter empurrado esse Breakpoint pro ano que vem. É uma lógica, né? Quem gosta desse tipo de jogo, que é praticamente um shooter de mundo aberto, né? Quem gosta disso, porra, deixa os caras sentir um pouco de saudade de lançar praticamente no mesmo ano 2 jogos praticamente iguais no mercado. Essa é a minha opinião. Diferença é só o contexto. De Division, tipo um cenário mais apocalíptico de insurgência, né? Quanto o Breakpoint vai ser tipo, quer dizer, até semelhante, porque vai ser numa ilha, né? Que vai ter aí uma organização doida aí que você vai ter que sobreviver a ela, quer dizer, até isso. É meio parecido, porque o Wildlands ele conta a história da Bolívia, né? Um cartel de drogas que dominou o país, a corrupção. Você tem que tentar tipo resgatar o controle do país, entre aspas, né? Mais ou menos a ideia do Wildlands. Agora vamos ver o que vai dar. Eu já falei demais de outro jogo, agora eu vou voltar a falar do Resident 5. Então assim, é um jogo bom, bem feito, com bugs boas, praticamente nenhum bug, nenhum problema grave. E na APU tá rodando de forma linda e olha o desempenho, cara, em 720p. Acima de 60 FPS, chegando até a 100 FPS em alguns momentos, 80 FPS. Ou seja, esse jogo está extremamente liso, não deu nenhum stutter, nenhuma travada. Tá aí. Extremamente satisfatório o resultado. E eu aconselho vocês, mesmo ele estar bem acima de 60, travarem a 60, para vocês terem ali uma estabilidade ali extrema, né? Vocês realmente garantirem uma estabilidade absoluta no jogo. É bem interessante travar 60. Se for falar a verdade, quem for jogar de monitor, 720p tá de ótimo tamanho, ainda mais um jogo desse, que ele já foi pensado e projetado em 720. Toda a estrutura dele em HD, então você jogar no monitor, vocês vão ter uma experiência sensacional como eu estou tendo aqui agora. Posso realmente afirmar que tá excelente o jogo, tá muito bonito, tá dando vontade de jogar. Engraçado que esse jogo eu já não acho ele tão enjoativo assim, porque ele tem variação de cenários, né? São vários cenários diferentes, tem várias etapas do jogo, partes. Um jogo gostoso de jogar. É quase um shooter, cara, com elementos de terror, quase isso. É muito, eu gostei do jogo, eu achei ele muito interessante. Pra mim, é tipo assim, o Resident Evil 5 ele ainda é aceitável, agora o 6 pra mim foi um desastre. O Resident 6 acho que ninguém gostou, nem a velha guarda nem a nova guarda, acho que ninguém gostou. E o 7 pra mim, eles fizeram uma obra-prima, um excelente jogo de terror, mas pra mim não é Resident. Tem uma ideia, o Resident Evil 7 eu dou uma nota pra ele assim, sendo bem sincero, eu dou uns 9 pra ele assim, mas como um jogo de terror. Como Resident Evil, a Capcom meio que deu uma viajada violenta, cara. Pra mim não é Resident, pra muita gente também não é. Principalmente a velha guarda, porque assim, o jogo não se encaixa nem com o 6, cara. Quem fala comigo que a história do 7 tem alguma relação com o Resident Evil 6? Não tem. Então você vê, porque o 6 ele demonstrou ali o apocalipse, né, total ali, aquela situação ali caótica. Porra, mas o Resident 7 não tem nada a ver aí. Tá o resultado 720p no alto. Olha lá, está renderizado muito bem. Ele teve aí uma média de 80 FPS. Então assim, tá extremamente jogável.
Mas é isso aí, eu recomendo vocês jogarem um excelente jogo, Resident Evil 5, dê a oportunidade a ele, é um jogo de ação com elementos de terror. O Giga vai ficando por aqui, eu vou trazer outros jogos, muito obrigado, Deus abençoe a todos e fui. Até a próxima.